das nossas vidas. E por isso estamos aqui, para louvá-lo, para prestar culto. Mas vamos agora entrar na presença do Senhor. A gente tem muita coisa boa para agradecer. E eu queria iniciar orando. Vamos orar juntos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Obrigado pela vida de cada um que aqui o Senhor trouxe. Obrigado porque nós vemos, Pai, que é o teu agir nas nossas vidas. É o teu querer, é a tua vontade sendo ministrada pelo teu Santo Espírito em nós. Porque nós sabemos, Pai, que a nossa carne é rebelde e ela nos afasta do Senhor. Mas a tua palavra diz que nada pode nos afastar do teu amor por nós. E é por isso que estamos aqui, porque o Senhor quis antes. E nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e tudo que ainda vai fazer. Porque nós cremos que tu és um Deus presente, um Deus que está conosco, Pai, enquanto caminhamos. Salmo 23, o salmista nos diz, né? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. E ainda que durante as caminhadas na vida, as dificuldades, o vale da sombra da morte, ainda ali tu estás conosco. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, nas vidas, ó Pai, dos nossos irmãos, de todos os campos que sejam. Quero te agradecer pela vida do Felipe, filhinho da nossa irmã missionária Paula, que mais cedo passou por uma cirurgia delicada, e nós já temos ali, Pai, a fotinha dele, Pai, restabelecido, tratado, Pai, graças a Deus, forte no Senhor. Obrigado porque sabemos que é uma serva tua que está no campo. A vida não é fácil para os teus servos que estão em áreas distantes, Pai, e ainda essa dificuldade para atravessar. Mas nós imaginamos, Pai, eu imagino que ela agora esteja gozando de uma alegria no Senhor. Então, obrigado por essa bênção. E nós temos outras, Pai, temos outras bênçãos para compartilhar. Mas por hora eu quero te pedir discernimento que precisamos ter para receber a tua palavra que foi colocada no coração do irmão Regis. Que possamos todos ter a atenção que vem do Santo Espírito para sermos alimentados com a tua verdade, com aquilo que precisamos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, é que oramos. Amém. Hoje a gente tem uma banda nova, os meninos da Juliana. Então vamos ouvi-los. E depois a gente vai ter também um momento de testemunho, de agradecimento, que eu vou chamar aqui a Keila e o Daniel. E depois nós vamos ter o estudo com o irmão Regis. Vamos começar?
Agradecendo a vida desses meninos que estão aqui na frente, porque são jovens e poderiam estar buscando outras estações aí fora, mas decidiram estar na presença do Senhor. E isso é uma alegria para nós, somos pais, mas uma alegria ainda maior para o corpo, para a família, porque a palavra de Deus diz: escolhei vocês jovens, porque sois fortes. E é isso, né? É nessa juventude, nesse vigor, que muitas vezes Deus faz a sua obra. Então quero orar pela vida de vocês, agradecendo a Deus por Deus ter feito a cada um de vocês, e dizer para vocês que Deus tem ainda muito mais para fazer. Tá? Que vocês estejam no caminho, tá? E não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós vemos o Teu agir, o Teu mover na vida desses meninos. Obrigado porque nós, os mais velhos, Pai, já fomos meninos e muitas vezes perdemos tempo porque escolhemos a parte que não presta. Mas esses meninos têm escolhido estar na Tua presença. E nós sabemos que Tu é um Deus fiel. Eu lembro aqui para os meninos que temos como exemplo na Tua palavra, que foram escolhidos e foram fiéis. Eu lembro de Daniel, eu lembro de José, eu lembro de vários jovens, meninos, que foram escolhidos e foram usados por Ti. Que esses meninos que aqui estão, o Enzo, o Aaron, o Gabriel, a Mariana, que eles possam, Pai, crescer com a certeza de que Tu és o Deus deles. De que Tu vais à frente, de que Tu guarda a vida deles, Pai. E não há nenhum lugar melhor do que estar a não ser na Tua presença. Reforça, Pai, no coração desses meninos a Tua vontade. Que eles sintam a alegria de Te servir, que eles sintam, Pai, o prazer de estar na comunidade do Santo. Que eles sintam falta da Tua presença. E que eles vejam, Pai, que a vida contigo é a verdadeira vida, é a vida plena, é a vida que satisfaz. Guarda esses meninos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Temos mais uma canção. Lili, enquanto o Matheus se prepara, eu estou sabendo que você está ensaiando com a Mariana, né? Então, não quero botar você na fogueira não, mas se você vir aqui, vem Piquetel. Você vai cantar. Hoje o tio Isaac não pôde estar aqui, com a Mariana também não, porque eles estão num compromisso, mas sexta-feira eles vão lá. Leva-me além a todas as alturas.
A gente tem um momento especial agora também, mas antes... Vai esperar? Eu queria chamar a Keila e o Daniel, ou só a Keila, não sei se vocês quiserem vir juntos. Acho que é bom o pessoal conhecer a família, né? O David é o convidado especial, mas os papais é que vão dar o testemunho. Pois é. Pode, à vontade. Então, boa noite, gente. Não sei se todos sabem meu nome, eu sou Keila, sou a criana. Eu acho que é a única criança que vocês conhecem. Esse é meu esposo Daniel e Davi, nosso filho. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês um pouco sobre nossa história desde o nascimento do David. Quando o David nasceu, ele não passou no teste da orelhinha, né, no hospital, e nós repetimos esse mesmo exame, acho que uma semana depois, e também não deu nada, não deu resposta, e disseram pra gente que poderia ser só água no ouvido dele, alguma coisa como isso, né? E aí, quando ele tinha 1 mês e meio, nós fizemos um exame mais complexo, que eu esqueci agora, não sei se é vera, uma coisa assim. É um exame que ele é capaz de dar uma resposta exata, precisa, independente se tem água ou não no ouvido da criança. E a resposta foi negativa, sendo que nosso filho tinha surdez bilateral profunda, né? Ou seja, ele não escutava nada, a não ser barulhos O Help também, pode ver. Ou a não ser barulhos extremamente altos, como a turbina de um avião. Como a turbina de um avião, né? E o que acontece? Eu estava saindo, na verdade, de uma gravidez extremamente difícil, né? Eu fiquei 9 meses realmente muito doente durante toda a gestação. Eu tinha acabado de chegar aqui na Alemanha, já dentro de uma pandemia, não falava alemão. E assim, né? Ficamos completamente perdidos dentro dessa situação, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. E nós fomos buscar o Senhor, né? E orar por cura, que é o que vem na nossa cabeça em primeiro lugar, com certeza. Eu acho que é o que todo mundo faria. E nós começamos numa busca desesperada, essa é a verdade, pela cura do nosso filho. E assim, na verdade, a gente começou a viver um processo de luto, né? E teve um dia que eu estava orando no meu quarto e profetizando cura sobre a vida do David, mas eu sentia que essa oração ela não fluía de jeito nenhum, não fluía. E eu comecei a adorar o Senhor, entregar a Ele as nossas vidas, a situação, e dessa maneira eu sentia que a minha oração sumia. E aí, depois que eu orei, eu fui na sala e Daniel estava lá orando e ele disse assim: eu acho que Deus falou comigo. Eu disse o que Deus falou, né? Ansiosa, claro, por uma resposta. E aí ele disse assim: eu estava conversando com Deus que eu gostaria de fazer um jejum. E Deus me perguntou sobre o que eu queria, por que eu queria jejuar. E eu falei: Senhor, eu tenho tantas razões, mas principalmente por causa do David. E apresentamos outras situações também que estávamos passando. E eu disse: o que Deus te disse? Ele disse: o Senhor só me disse uma coisa. Ele disse: jejua para ficar perto de mim. Foi essa a resposta de Deus para o Daniel. E eu entendi por que a minha oração não estava fluindo lá no quarto. Porque o Senhor não queria pedidos nesse momento. E nem o nosso desespero. Ele queria a nossa adoração no meio dessa situação, né? E nós começamos a partir desse momento a
a buscar, né? Porque não é fácil, não é simples, a caminhar em adoração ao Senhor, né? Dessa maneira. E um pouco tempo depois eu comecei a sentir que o meu coração estava extremamente excitado a me voltar contra Deus. Começou a vir questionamentos muito fortes e eu comecei a questionar mesmo assim, por que isso aconteceu com meu filho, por que estava acontecendo isso comigo. E quem conhece a minha história com o Daniel sabe que o nosso casamento também é um milagre, e nós cremos assim, claramente que foi o Senhor que nos uniu, me trouxe para esse lugar, me tirou de um lugar extremamente difícil. Eu morava no interior do Acre, uma cidade extremamente isolada. O Daniel já viajou muito, ele disse que foi o lugar mais remoto que ele já foi na vida dele. Então, assim, foi um milagre, realmente um milagre, né? A minha vida aqui nesse lugar. E eu ficava perguntando por que o Senhor fez algo tão tremendo na minha vida, tão maravilhoso, para eu viver isso agora, para me destruir dessa maneira. Mas assim, é lógico que eu tinha a convicção de que eu não poderia ir por esse caminho, né? De me voltar contra o Senhor. E enquanto eu orava, veio assim na minha cabeça, eu seria louca de me voltar contra o único que pode fazer alguma coisa por mim, pela minha família. Eu seria louca de me voltar contra exatamente esse Deus que fez tantas coisas maravilhosas na minha vida. E por que ele pararia de fazer agora? Por que eu deixaria de crer e confiar nele agora, né? E então eu me posicionei nesse momento e comecei a repreender esses pensamentos que eu vi claramente que eram pensamentos demoníacos, né? Influências malignas. E por esses dias eu tive um sonho que Deus, as meninas que me conhecem mais próximas sabem que Deus me mostra muitas coisas através de sonho. E eu sonhei que eu estava caminhando numa floresta extremamente seca, com as árvores mortas, e tinha uma mulher parada na beira do caminho e ela me chamava e me oferecia um trabalho. Ela começava a me influenciar a aceitar uma proposta que ela estava fazendo, mas eu sentia naquele momento que ela queria fazer alguma coisa muito maligna, uma espécie de feitiçaria comigo, mas ela não me deixou isso claro. Ela só disse que era um trabalho, ela estava me oferecendo alguma coisa, e eu falei para ela que eu não queria. E eu saía daquele lugar, e eu começava a caminhar sem olhar para trás, mas eu sentia um medo assim terrível. E eu caminhava, mais na frente tinha um homem, e ele disse assim, eu falava para ele, eu disse, por favor, me tira daqui, eu preciso sair desse lugar. E ele dizia, o que você fez para eles? Aí eu falei, eu não fiz nada. Por quê? Aí ele olhava assim e disse, eu nunca vi tantos deles. Ele falava isso pra mim, ele disse, mas vem que eu vou tirar você daqui. E o meu sonho terminava. Então eu vi que eu tinha realmente uma luta muito grande com demônios, justamente por conta dessa minha posição de não me voltar contra Deus naquele momento, né? E foi isso. Durante esse tempo, o David estava realizando muitos exames, alguns exames com a pediatra. Foi quando nós descobrimos a causa da surdez dele, que foi o citomegalovírus, né? Não sabemos exatamente quando esse vírus entrou em contato com ele, mas foi no final da gestação ou no hospital. Essa é a única certeza que nós temos. E também realizamos outros exames no David, como quando ele tinha 10 meses, ele fez um exame mais complexo com anestesia geral, né? Colocaram tubos com câmeras nos ouvidos dele, na garganta dele e no nariz dele também, para verificar se tinha alguma malformação, e não tinha nada, né? Ele se formou perfeitamente bem, então chegamos a 100% de certeza que a surdez foi causada por esse vírus, né? E é isso. Eu tive muitos outros sonhos durante esse período de grande dificuldade, né? Eu sonhei uma vez que a gente estava subindo uma ladeira com um carro, uma ladeira de barro, e chegava no meio da ladeira, aí o carro voltava e a gente caía, nós três, só que a gente não se feria. E um pouco tempo depois eu tive o mesmo sonho, subindo também uma ladeira, mas a gente estava agora subindo uma ladeira de
asfalto. E a gente estava subindo no nosso carro e era uma ladeira extremamente alta, tão alta que você não pode imaginar. Quando a gente chegava no meio dela, o carro parava. E eu ficava desesperada porque tinha muita ladeira para trás e eu tinha certeza que a gente ia voltar e ia morrer ali naquele lugar, né? E o Daniel ali concentrado e acelerando. E aí o carro começava a subir, mas tão lentamente que eu não acreditava, na verdade, que a gente ia conseguir subir, mas conseguimos, chegava ao topo, né? E eu creio que tudo isso era o Senhor falando que o processo ia ser demorado, mas que a gente ia conseguir chegar, né? Quando o David tinha 11 meses, nós marcamos uma cirurgia para ele, que é a cirurgia do implante coclear, que seria a única possibilidade para o David na medicina, né? E ficou tudo certo, fizemos todos os exames, estava tudo bem. Algumas horas antes, né, a cirurgia seria no dia seguinte, de manhã cedo. 6 horas da tarde do dia anterior, o hospital liga dizendo que David não podia fazer a cirurgia no dia seguinte, porque ele estava com uma anemia. E a gente já tinha feito exame e tudo estava tudo certo. O hospital repetiu o exame e apareceu uma anemia causada por esse vírus ainda, que ainda está no corpo dele, né? E mais uma vez eu fiquei em luto de novo. O Daniel, na verdade, ficou feliz, porque ele tinha uma esperança muito grande de cura, né? Então a gente acreditava que poderia ser mais um tempo, que Deus poderia fazer alguma coisa, algum milagre no David. E aí nós tratamos o David 2 meses contra a anemia. E aí depois de 2 meses ele foi liberado para fazer o implante novamente, né? E ele fez. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Pouco tempo antes do implante acontecer, eu tinha dúvidas assim extremas se eu estava fazendo a coisa certa. Porque eu sonhei muitas vezes David falando, eu sonhava isso toda semana e estava me perturbando muito. Porque eu não sabia se era uma promessa de Deus para uma cura ou se Deus estava só dizendo vai ficar tudo bem, eu não estava entendendo, eu estava muito confusa. E uma pessoa da nossa família que nós estimamos muito nós damos muita importância porque essa pessoa fala, né? Falou para mim que acreditava que Deus estava dando uma promessa para David, na verdade, que ele queria curar David. E que o cancelamento da cirurgia tinha sido só uma outra oportunidade da gente desistir da cirurgia. Mas eu não sentia isso, o Daniel não sentia isso. E nós orávamos o tempo todo sobre essa situação, mas era algo que estava me deixando completamente angustiada e desesperada. Porque a cirurgia estava chegando de novo e eu não sabia o que fazer. E aí, um dia antes da cirurgia, eles têm alguma coisa chamada preparação no hospital. Nós fomos, chegamos lá para dar entrada para essa preparação e alguma coisa deu errado, estava faltando um documento que na verdade não estava faltando, mas a pessoa achou que estava. E aí ficamos naquela agonia, o Daniel ficou nervoso e eu também. E aí eu comecei a andar de um lado para o outro, quando eu falei assim, Deus, antes que eu terminasse minha oração, eu ouvi uma voz assim, tão alta, tão clara, de Deus falando, eu estou no controle de tudo. Antes que eu pudesse orar, eu só falei, Deus, pelo amor de Deus, eu não vou falar muito mais. Mas antes que eu terminasse minha oração, o Senhor me respondeu imediatamente. E aquilo ali tirou todo aquele peso absoluto que estava sobre nós. E eu só falei para o Daniel, fica calmo, Deus está no controle, vai dar tudo certo. O que tiver que acontecer, vai ser feita a vontade de Deus. E isso foi maravilhoso para mim, porque caiu por terra toda aquela dúvida, todo aquele medo de eu estar tomando a decisão errada, que estava me consumindo isso. Eu estava com muito medo de tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. E nesse momento acabou tudo, né? E aí deu tudo certo. 2 horas depois, a mulher descobriu que ela tinha cometido um erro e a gente esperando lá. Mas enfim, deu tudo certo, o David fez a cirurgia. E o médico falou que foi um sucesso total, sem nenhuma complicação, sem nenhuma dificuldade. Ele fez, né, assim, muito, muito bem. E
Beleza, fui lá ver David, ele estava dormindo ainda. 4 horas depois que David acordou, ele começou, ele estava extremamente irritado, com muita dor. Mesmo com medicamento, ele não estava melhorando. E eu peguei meu filho e comecei a caminhar pelo corredor do hospital, com ele chorando muito. E eu estava com ele assim, eu acho, encostado no meu ombro. E eu ouvi quando ele fez alguma coisa assim, com a boca. E foi um barulho muito alto, né? E eu olhei pra ele e o meu filho estava completamente lavado de sangue. Assim, todo o rosto dele, a roupa dele, eu estava com de sangue também. E eu estava já no corredor do hospital, né? Claro, eu só faltei cair ali naquela hora sem saber o que estava acontecendo. E tinha uma enfermeira caminhando na minha frente. E eu chamei ela naquela hora e eu só perguntei o que está acontecendo, o que está acontecendo. E ela, calma. E aí fomos para uma sala, ela foi limpando ele, vendo se estava sangrando pela boca, se era pelo nariz, era só pelo nariz. E sinceramente, naquele momento ali, eu comecei a pensar, eu não aguento mais alguma situação difícil. Eu não aguento mais. E aconteceu a mesma coisa, quando eu comecei a querer orar e falar, meu Deus, me ajuda. Né? O Senhor falou muito alto de novo. A mesma voz que tinha falado, ele disse, está tudo bem. Eu ouvi com uma clareza tão grande, assim, tão real. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência de realmente, ou como se uma voz está lá no teu ouvido te falando dessa maneira. E aquilo ali tirou todo o peso mais uma vez de cima de mim. E ela disse para eu esperar, né? Que não era bom, mas também não era alarmante até o momento. Precisava esperar se ele ia continuar sangrando, se ia parar. E aí tivemos uma noite muito difícil, meu filho acordou pela madrugada, mesma coisa, chorando muito, com dor. E ele começou a vomitar pela madrugada e eu vi que o lençol estava cheio de sangue, ele estava vomitando com sangue. E, de novo, meu desespero para Deus, né? E mais uma vez, pela terceira vez, o Senhor falou comigo. Naquele momento, eu só disse, meu Deus, me ajuda. Naquela hora que eu vi aquele lençol cheio de sangue. E eu vi o Senhor falando comigo, espera. Essa foi a palavra de Deus para mim, espera. Né? Porque, na verdade, eu não tinha mais forças para orar. Eu não tinha mais o que pedir para Deus até esse momento. Eu não tinha mais palavras, eu não tinha mais lágrimas para derramar, eu não tinha mais nada para dar para Deus. Né? Nesse momento, né? Por isso que eu só falava, meu Deus, eu só dizia isso, porque eu não sabia mais o que dizer, o que pedir pro Senhor. Mas o Senhor veio assim, com uma palavra só, né? Acalmar tudo, porque... E foi tão claro que era o Senhor, que era o Espírito de Deus que estava ali. Como se tivesse alguém do meu lado, falando isso, né? E foi exatamente assim como o Senhor falou, né? Que estava no controle. Ele falou, está tudo bem, e estava. E ele disse, espera. E eu esperei. E durante os dias que eu fiquei com meu filho no hospital e naquela dificuldade, eu ficava repetindo para mim o tempo todo essas palavras. Está tudo bem, o Senhor está no controle, eu só preciso esperar, eu só preciso esperar, eu só preciso esperar. Eu repeti isso para mim o tempo todo, porque eu já estava extremamente exausta de tudo. E foi isso, né? Depois de alguns dias, nós fomos para casa e David se recuperou muito bem. Eu acho que 4 dias depois, foi uma enfermeira na nossa casa trocar o curativo e ela disse, meu Deus, essa cirurgia foi perfeita, não tinha uma gota de sangue no curativo dele, não tinha nada. Né? Um mês depois, David ativou os implantes e está tudo funcionando perfeitamente bem, graças a Deus. E a expectativa era que David começasse a apresentar os seus primeiros sinais de desenvolvimento seria a partir de 6 meses a 1 ano, que é ao mesmo tempo que leva uma criança que nasce ouvindo, né? Mas com 2 semanas David começou a falar mama, na 3ª semana ele começou a falar papa, e até as pessoas, né, que estão fazendo acompanhamento dele ficaram surpresas, e eles disseram que isso é realmente muito rápido. E então, assim, a expectativa é que ele se desenvolva normalmente, né, como uma criança que nasceu ouvindo.
e que ele seja capaz de falar português e alemão normalmente e tantas outras línguas que ele desejar, né? Se assim o Senhor permitir. E é isso, eu quero louvar o Senhor, porque eu aprendi mais nesse um ano do que toda a minha vida com Deus. Né? Eu me converti, eu tinha cerca de 15, 16 anos, mas eu não aprendi nada durante esse tempo. Né? E como disse Jó, no pior momento da vida dele, eu conhecia Deus de ouvir falar, e eu falo a mesma coisa, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois dessa experiência eu andei com Deus, né? Eu experimentei verdadeiramente o que é andar com o Senhor, que não é sempre da maneira que a gente quer, mas eu creio que o que Deus mais me ensinou nesse tempo foi que verdadeiramente o nosso tesouro é a presença dele, né? Que a nossa alegria verdadeiramente vem dele e não de outra coisa, não da nossa família, não dos nossos filhos. A fonte de alegria verdadeira vem de Deus. A fonte de vida, a fonte de tudo, né? E se nós o temos verdadeiramente, nós temos tudo que nós precisamos e que isso aqui realmente vai passar, né? Como eu estava compartilhando com a Esther, ainda às vezes vem a frustração, muitas vezes ainda. Eu ainda estou em processo de aceitação e tudo, né? Mas eu lembro que isso aqui é passageiro e que Deus, na sua imensa misericórdia, nos deu a oportunidade do nosso filho ter uma vida de qualidade, né? Mas que vai passar, né? Daqui a pouco eu vou passar, o David vai passar, o Daniel vai passar, e o que vai ficar é aqui eterno, né? Que é o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando ela falar, eu tinha o sentimento que eu quero falar um pouco sobre eu aprender como cuidar do Deus. Nós temos que fazer algumas decisões importantes e muitas vezes eu queria seguir o Deus, mas muitas vezes eu tenho na minha vida essa dúvida e o medo também que nós podemos perder de alguma maneira o que Deus quer dizer para nós. Foi uma lição, acho que eu já aprendi antes, mas foi para mim muito importante nesse tempo sobre isso. Acho que na verdade começar muitos anos antes, quando eu li no Efésios que o Deus já preparou todos os nossos dados, nós podemos. Eu penso sobre isso, como pode ser que nós temos uma decisão e nós podemos, nossa decisão importa e no outro lado, nós não temos nada a honra, porque tudo foi já preparado por Deus. Deus, eu não entendi isso, você pode me explicar? Para mais de um ano, eu não ganhei uma explicação sobre isso, como é muitas vezes. Eu tinha um hobby, algumas pessoas sabem, eu realmente gosto de fazer RPGs, esse é um jogo quando você tem grupos pequenos e você inventar uma personagem e tem uma líder que conta uma história e você conta o seu personagem fazer. E você pode fazer esse jogo, qualquer coisa você passa à sua frente, não tem uma jeito que o líder sabe que seu personagem vai fazer. Mas da mesma maneira, ele preparar uma aventura e normalmente no fim seu personagem conseguir passar essa aventura. Mas quando ele foi preparar um jogo para fazer o líder e pensar o que eu faço quando os jogadores fazem assim ou assim, eu perdi isso informação. E quando eu fui pensar as opções, a coisa acontece, de repente eu ouvi a voz de Deus que disse: esta é a mesma coisa eu faço com vocês. Eu pensei. E de repente eu entendi. Essa foi a resposta da minha oração antes. Que este jogo, o livro, é preparado já a história, a aventura eles que vão fazer experimentar. E não vai ser uma dúvida que, mais ou menos, é muito raro que eles não vão passar isso.
mais ou menos porque esses personagens escolhidos, os personagens, ele vai passar essa aventura. Eu disse, a mesma coisa com nosso Deus. O Deus está preparado. E nós ainda podemos fazer exercícios, mas o Deus já sabe quando ele passar. Pedir essa informação, eu posso enviar também essas pessoas para dar eles uma ideia de fazer isso. E quando nós realmente não entendemos, ele pode enviar um anjo. Quando nós realmente não entendemos o que Deus, ele tem tantas pessoas, opções. Quando um anjo está no meu, falo com certeza, eu vai entender. Né? Eu vejo para mim que na toda a Bíblia não tinha uma pessoa que perdeu o que Deus tem para a vida dele porque eu não entendi certo o que Deus quer dizer para eles. Não tinha isso na toda a Bíblia. Mas tem pessoas que querem realizar os promessas de si mesmos. Esse tema tem José, tem Abraham, tem Mose, tem algumas pessoas que realizam. E há pessoas, problemas assim, ele realiza que enquanto o Deus diz fazer uma coisa, nós queremos fazer de toda maneira, é fácil. Mas quando talvez, muitas vezes, nós tínhamos muitas vezes, oramos, o Deus nós dizemos, o que nós fazemos nessa situação? Nós fazemos essa situação. E muitas vezes não, só coisa eu vi, olha, eu te amo, ou confia em mim. Mas o que fazer? Nós temos uma resposta. Eu percebo que confiar que o Deus, na verdade, está cuidando-nos, algumas vezes, essa sim, também, criar Deus muitas vezes está não só que o Deus diz isso, precisamos fazer assim, né? Pode ser, mas algumas vezes também está que nós confiamos que ele cuida, que fala o suficiente quando é necessário, que quando nós realmente queremos seguir o Deus, ele vai de uma maneira, falar de uma maneira que nós podemos entender na fim, né? Isso não, depois eu acho que tinha muitos tempos muito base durante esse tempo, mas acho que ela fala sobre semanas seguintes, porque acho que Deus sabe que ele precisa disso, porque não fica sem esperança. Acho que essa dá muita esperança. É importante ter esperança, você realmente fica muito ruim. Amém. Amém. Estava ouvindo você falar, Daniel, fazer um comentário, e a gente vê isso na Bíblia, né? José passou por várias situações que provavelmente ele não entendia, né? Até que no final da história de José, quando ele está com os irmãos lá, e os irmãos dele falam com ele, né? Poxa, a gente fez isso contra você. Ele vira para os irmãos e fala, não foram vocês que fizeram isso. Deus me mandou para cá, para receber vocês. E essa realização que José teve ali no final, né? Durante toda a vida ele passou por dificuldade, foi preso, viveu durante muito tempo com essa tristeza com os irmãos, né? Mas Deus lá no final revelou, ó, eu sempre tive tudo no controle. Você foi na aventura, mas eu sempre estive lá. E talvez para vocês é um pouco dessa história, né? Que continua com o Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para agradecer pela fidelidade, pela recuperação e todo esse caminho que ele tem pela frente, um jovenzinho do Senhor. E depois a gente passa a palavra para o Regis. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. É um milagre que nós temos aqui diante de nós e é tão maravilhoso, Pai, ver que o Senhor tem agido no nosso meio e nós podemos presenciar, Pai, tudo aquilo que o Senhor faz. Nós temos acompanhado como família, Pai, temos acompanhado as dificuldades, os sofrimentos, Pai, dessa família.
E hoje, olhando para eles com essa alegria no olhar, com essa esperança renovada e principalmente, Pai, com essa decisão do coração de te servir, Pai, de ter a convicção de que o Senhor está conosco, Pai. É uma alegria para todos nós. Obrigado, Pai, porque é tão pouco aquilo que nós olhamos. E o Senhor é tão grande, é tão maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo antes de a gente estar aqui, Pai. E ainda continuará cuidando de toda a nossa trajetória. Por isso, Pai, nos ensina cada dia a ser pacientes no Senhor, a ser confiantes, ó Pai, de que Tu és o Deus provedor, de que Tu és o bom pastor. Permita, ó Pai, que nós continuemos na Tua presença, porque somente o Senhor tem vida e vida plena. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós te agradecemos pela vida do David. Ele venha ser um servo teu, Pai, acima de tudo. E que a palavra que o Senhor tem habilitado nele agora seja para te honrar e te glorificar. Amém. E quem vai? Tem ajuda com os meninos? Ajuda com as crianças. Então, os menores podem ir com a Os pequenininhos, doisinhos, e os maiorzinhos comigo. Gostaria de comentar uma coisa também sobre o testemunho com os irmãos. No livro de Jó, capítulo 35. Versículo 15. Perdão, capítulo 36, versículo 15. Ao aflito, livra por meio da aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ao aflito, livra por meio da aflição. Irmãos, que bênção as palavras da irmã e do irmão, porque esse tipo de testemunho, ele é não só encorajador, ele é salvação para nós, porque ele apresenta o Salvador para nós, ele nos lembra do Salvador. Como a irmã bem disse ao final, todos nós vamos passar. A visão vai passar, a surdez vai passar, a audição, tudo isso vai passar. Agora, aquilo que o Senhor fez, construiu e levou eles a experimentarem através da situação, isso conta desde já para a eternidade. Então, quando a palavra fala que o aflito ele livra por meio da aflição, esse livramento, eu não consigo imaginar um livramento melhor do que o livramento de perceber que o Senhor está conosco. A coisa em si pode continuar, pode até acabar com esse nosso corpo, que está acabando, mesmo que sejamos saudáveis, até que o Senhor venha e nos dê um corpo sem mais ser afligido pelo pecado, né? Um corpo eterno. Mas essa bênção da presença dele através de tudo, através dos momentos felizes, desses momentos desafiadores, tristes, angustiadores, a presença dele é o mais doce que há para nós. A mirra, ela acompanha a história do Senhor na palavra desde o Antigo Testamento. Salmo 45, que nós olhamos nas reuniões anteriores, diz que todas as vestes do Senhor recebem a mirra, cassa e aloés. Aquela unção que ele recebeu de Maria, que derramou sobre a cabeça dele, depois enxugou, derramou sobre a cabeça, sobre os pés, depois enxugou os pés dele com os cabelos dela. Era uma mistura contendo mirra. A mirra foi usada para embalsamar o Senhor. E na história a mirra era uma iguaria, era algo
era um perfume, uma essência muito buscada, muito preciosa. Só que a mirra, ela não cresce num lugar, num terreno muito rico, no meio de uma floresta maravilhosa, um oásis. A mirra, ela cresce no deserto, onde não há vida, onde é seco. É nesse lugar que esse aroma precioso é formado. E é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele quer produzir mirra nas nossas vidas, para Ele sentir das nossas vidas fluindo o aroma dele, o aroma da vida dele. Ele derramou a vida dele por nós. Ele é o maior sofredor de todos. E agora, por todas as situações, Ele está conosco, produzindo esse mesmo aroma. Quando nós temos esse coração que os irmãos tiveram em buscar Ele nessa situação. Então, glória ao Senhor por esse testemunho maravilhoso. E o testemunho também, ele compreende o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eu nem sabia que teria esse testemunho, né? E eu gostaria de abordar com os irmãos algo sobre o discernir da voz do pastor, em João 10. João capítulo 10. João 10, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, esse texto ele nos fala do maravilhoso, do bom pastor que nós temos, que vai ser algo que, se o Senhor permitir, será compartilhado em próximas reuniões. E o encargo para hoje seria compartilhar algo sobre como discernir essa voz, como sermos ovelhas como essas, que percebem a voz do pastor, que não se confundem com a voz e seguem a voz do inimigo, né? Então, assim, o Senhor nos deu um exemplo de vida do que é isso, de como é isso, da nossa experiência. Porque por mais que o texto fale de ovelhas que têm um ouvido apurado, nós não somos assim. Nós não somos tão afinados no nosso ouvido. Somos exatamente como a irmã compartilhou. Nós ficamos na dúvida. Só que o Senhor é maravilhoso. O pastor, o bom pastor, é esse bom pastor, não é outro. E Ele está conosco. Então, graças ao Senhor por esse compartilhar que o Senhor já adiantou para nós. E provavelmente eu não vou concluir hoje, mas quero compartilhar algo, pelo menos, para que continuemos nessa nota de adoração ao Senhor, né? Não quero acrescentar informação, cansar com falatório a cabeça dos irmãos, mas assim como o Senhor nos convidou a adorarmos Ele através do testemunho, continuemos agora adorando Ele através da reflexão na palavra. Eu gostaria de fazer uma oração antes disso. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque assim como o Senhor foi com a irmã nessa situação e continua sendo, Senhor, com o Daniel e Keila, Senhor, David, preciosos para Ti, amados Teus, Senhor. Assim também todos nós somos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, porque ela não falou de um estranho, Senhor. Ela falou desse querido Senhor, nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, por ser assim.
por se revelar para nós, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por a palavra que temos, Senhor. A palavra soprada, viva do Teu Espírito, que temos ouvido, que temos recebido, seja através da leitura da Bíblia, seja através dos testemunhos das pessoas, Senhor, dos nossos irmãos. Senhor, queremos clamar a Ti, que o Senhor siga falando, Senhor, através das palavras escritas nesse livro, Senhor. Que não seja apenas palavras escritas, mas que sejam o Seu falar vivo, contundente ao nosso coração, que nos atrai para Ti, que nos corrige, que nos encoraje, Senhor, e efetua tudo aquilo que está no Teu coração, Senhor, para esse tempo. Te pedimos, Senhor, abençoe, Senhor, o falar, o ouvir, o traduzir, Senhor. Abençoa tudo e abençoa todos, Senhor, para que esse tempo seja agradável a Ti, Senhor. Nós declaramos juntos, Senhor, total dependência do Teu Santo Espírito. Nada podemos fazer, Senhor, sem Ti. Então, continua conosco, Senhor, falando. Amém. Então, como eu já disse, o meu encargo para essa noite não está tão focado nas qualidades desse pastor, que será compartilhado conosco, mas sim no nosso ouvir, no nosso discernimento do falar desse pastor. E é claro que nós vamos voltar sempre a esse bom pastor, porque sem ele nós não podemos discernir. Sem o socorro dele, sem a maneira dele, nós nunca adquiriremos esse discernimento. Eu gostaria que os irmãos abrissem na carta de João Apocalipse, na carta de Apocalipse de João, no capítulo 3. Qual é o livro, perdão? Apocalipse. Foi muito precioso, como eu já disse, esse testemunho da irmã, agora no aspecto de que somos falhos no ouvir, porque muitas vezes nós ficamos na dúvida, como essa irmã nos refletiu, da maneira como somos, e muitas vezes também nós escolhemos não ouvir ao Senhor. Muitas vezes nós escolhemos ouvir outras vozes. Aí não é uma questão de confusão, é uma questão de decisão. Muitas vezes nós estamos na rua com, por exemplo, o nosso cônjuge, né, a nossa esposa, e acontece uma situação que a pessoa age conosco ou fala algo que nos ofende, nos causa muita ira, e a gente não reage ali naquele momento. Então, estamos em público, né, mas no caminho para casa a gente fica remoendo aquilo. Argumentos de justiça própria, argumentos de juízo, sendo preparados no caldeirão borbulhante para chegar em casa e a gente acertar as contas, né? E em todo esse processo triste, o Senhor fala, não foi isso que ela quis dizer, né? Ou o Senhor fala, a questão nem é o erro que foi dito, a questão é como você está se sentindo agora. Já passou muito da conta. Então, quantas vezes, irmãos, nós escolhemos ignorar essa voz e nós, de fato, chegamos em casa e derramamos a nossa ira. Causamos aquela discussão triste, que não edifica, que machuca. Então, nós precisamos nos unir a esse testemunho que a irmã deu, nos unir a ela e reconhecermos a nossa falha, a nossa limitação, sermos um com a oração do Demétrios, reconhecermos o perigo da nossa carne, né? E esse texto de Apocalipse, ele nos mostra o juízo de Deus para com aqueles que não reconhecem isso, que assumem que são perfeitos em seu ouvir, em seu ver, que tem tudo, né? O texto diz assim, versículo 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim encontres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de apontar para os irmãos que essa frase do Senhor, que estou à porta e bato, ela não está se referindo simplesmente ao som. Não é só isso. Porque o Senhor não está falando quem escutar. O Senhor está falando quem ouvir. Qual que é a expressão que nós falamos com muita frequência? Quem é? Não é a resposta disso, não. Desculpa. Eu estava te escutando, mas eu não estava te ouvindo. Então há uma diferença entre escutar e ouvir. E o Senhor fala aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta. Então, escutar é a parte mecânica que envolve nós detectarmos um som. Agora, tudo que é a partir daí, o nosso relacionamento, a nossa interação com esse som, faz parte do ouvir. Então, quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, nós devemos considerar toda a situação. Nesses problemas, como esse do dia que eu citei como exemplo, né, com o cônjuge ou com um amigo, seja lá com quem for, o Senhor está de fora, nós estamos deixando Ele de fora. Então o convite do Senhor aqui é para considerarmos esse cenário humilhante do Senhor, que Ele está sendo deixado do lado de fora. E o desejo dele é de entrar e se sentar à mesa. E mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de conversa, é lugar pessoal nosso, que nós temos um tempo, né, para discutirmos do dia e com a esposa, com os filhos, com amigos, é um lugar de prazer, de alegria. Então o Senhor quer entrar nessa situação, nas situações, e Ele quer conduzir situações dessa forma, nos guiando, trazendo luz, em comunhão conosco. Então é isso que envolve todo o convite que Ele faz à igreja, à Laodiceia. Esse é o arrependimento que Ele chama eles para terem, reconhecerem que eles estão cometendo essa loucura que nós cometemos, de deixar o Senhor de fora e nos arrependermos, convidarmos Ele, ouvirmos a Ele. Então Ele diz, quem tem ouvidos, ouça, não só escute, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há muitos outros exemplos na Bíblia disso, de escutar e não ouvir. Um deles está em Oséias 11, 1 e 2, que diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de esculturas. Então, por toda a história do povo de Deus e na nossa própria história com o Senhor, muitas vezes isso acontece. O Senhor nos chama e nós nos afastamos dele. Na nossa meditação, então, de como aprendermos a discernir o falar de Deus, essa seria a primeira prerrogativa, que nós não assumamos que tudo que nós ouvimos é de Deus e que, né, somos mestres da verdade. É sermos humildes e reconhecermos que nosso ouvir é limitado, que nós não só nos confundimos, mas como negamos essa voz e tentamos tampar os nossos ouvidos para essa voz, quando ela nos confronta, nos chama ao arrependimento. E a segunda prerrogativa é que nós não sejamos seletivos também.
nós estamos falando de ouvir e discernir a voz de Deus. Então não sejamos seletivos. Não queiramos apenas ouvir a voz de Deus para alguma coisa da nossa vida e não para outra. E em especial, eu gostaria de apontar aos irmãos talvez os 3 assuntos mais relevantes que devemos buscar e querer ouvir a voz de Deus. E eles são os nossos relacionamentos, o nosso tempo, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, com o que nós gastamos o nosso tempo e as nossas finanças. Esses 3 assuntos eu estou colocando de maneira especial porque eles são os assuntos que mais ocupam as nossas mentes e mais influenciam os nossos sentimentos, né? As pessoas com quem nós convivemos, a maneira como nós nos relacionamos, nos faz bem ou nos faz mal, né? A maneira como nós gastamos os nossos tempos ou edifica algo para a eternidade de Deus na nossa vida, ou faz o que o Demetrios falou, faz nós desperdiçarmos o nosso tempo, desperdiçarmos nossa vida. E as finanças estão relacionadas com as nossas afeições, né? Porque o dinheiro, a velha história de guardar dinheiro embaixo do colchão, né? É o nosso tesouro precioso, né? É nosso. E não é assim. Tudo é do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Então a maneira como nós gastamos, como nós usamos os recursos financeiros tem que ser conforme o coração dele, não para o nosso bel prazer. Então, irmãos, se nesses 3 assuntos somos seletivos e não deixamos o Senhor ouvir, ou não queremos ouvir a voz do Senhor, haverá um dano tremendo na nossa vida. Porque, como eu disse, eles ocupam grande parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa família. Então, havendo essas 2 prerrogativas, nós concordando aqui em unidade de sermos diligentes nisso, nesses 2 pontos, a gente pode então considerar o discernir da voz do Senhor. Porque se não houver, a gente vai simplesmente ignorar quando o Senhor fala algo que é contra nós. A gente só vai querer ouvir aquilo que é bênção, que é promessa, de acordo com a nossa avaliação, né? Porque tudo é bênção. Tudo que vem de Deus é bênção. Ainda voltando para o texto de João 10, antes de nós tocarmos nesse ponto do nosso discernir, por mais que não seja o foco do encargo, eu sinto necessidade de falar um pouco sobre o pastor, porque é sobre ele, é sobre ouvir ele, não é ouvir por ouvir, não é uma disciplina isolada, né? Ouvir o ouvido espiritual. Todo o esforço nosso de debruçar sobre a palavra, de orar e compartilhar esse assunto, é para aprendermos a ouvir a ele. Nosso desejo é não apenas sermos ouvintes e sabermos as peças musicais todas de cor, mas ouvirmos exclusivamente o nosso amado bom pastor. Então eu vou compartilhar algo sobre esse amado pastor nosso e já vou parar, porque pelo horário também penso que vai se tornar cansativo para os irmãos. Vamos abrir no livro de Cantares, capítulo 5. Cantares 5:16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado. Tal é o meu esposo, ó filhos de Jerusalém. O nosso bom pastor, ele tem uma voz que é maravilhosa. Essa é a descrição da Sulamita, né? Que ela faz se referindo a Salomão, figura de Cristo no livro de Cantares. O seu falar, o falar do nosso amado, do bom pastor, é muitíssimo doce, é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, a filha de Jerusalém. Isaías capítulo 9, versículo 6. Versículo conhecido de cor dos irmãos.
Só começar a falar e os irmãos já vão saber. Nem precisa falar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa primeira expressão, Maravilhoso Conselheiro, em algumas versões ela vem com uma vírgula entre os dois. Maravilhoso, vírgula, Conselheiro. E daí continua, Deus Forte, Pai da Eternidade. E é significativo isso porque quando há a vírgula, o maravilhoso se aplica a tudo que vem, é como se fosse um parênteses, né? Um multiplicador comum. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é maravilhoso Deus forte, ele é maravilhoso Pai da eternidade, ele é maravilhoso Príncipe da paz. É essa impressão que vem ao meu coração quando eu penso nessa característica permanente dele, que ele é maravilhoso em todo o seu lidar, em todo o seu ser. E como Pai da eternidade, ele é maravilhoso Pai da eternidade, porque os seus filhos para sempre estarão com ele. Ele lhes enxugará toda a lágrima, eliminará o pecado, a dor e o pranto. Esse é o Pai da eternidade sendo maravilhoso na eternidade para com os seus. Maravilhoso Príncipe da paz, porque ele não nos dá a sua paz como o mundo nos dá. Mas a paz dele é totalmente especial, totalmente diferente. Não é uma paz que simplesmente coloca dois inimigos, Rússia e Estados Unidos, tudo bem, nós estamos em guerra, cada um segue seu caminho. Não. Nós éramos inimigos de Deus e hoje somos servos, filhos, amigos de Deus. Essa é a paz que ele nos dá. É uma paz reconciliadora com aquilo que era irreconciliável, senão pelo sangue precioso de Cristo. Maravilhoso Príncipe da paz. Maravilhoso Deus forte, porque naquela terrível cruz ele venceu cabalmente os seus inimigos, que também são os nossos inimigos, os tiranos que nos escravizavam e nos acusavam. Colossenses 2,15 diz: despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Maravilhoso Deus forte, triunfou na cruz sobre todos os inimigos. Isso falando dos inimigos externos. Agora, quanto aos inimigos internos, esse maravilhoso Deus forte triunfa da seguinte maneira. Salmo 45, que eu citei no começo da reunião. Salmo 45, 3 a 5. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. É assim que ele nos conquista, é assim que ele nos conquistou. Inimigos do rei, para os quais ele mirou a seta inflamada de amor dele. Né? Como Coríntios nos diz, o amor dele nos constrange, o amor dele nos cerca. Né? Então, essas setas nos conquistaram. E os povos, nós, povos do Senhor, que outrora éramos inimigos, agora temos a liberdade de sermos submissos ao Rei. E por fim, irmãos, sobre esse texto de Isaías 9, maravilhoso conselheiro. Eu deixei por final essa expressão porque é a expressão que está justamente relacionada ao falar, né, a voz. Os conselhos do Senhor, eles não são conselhos vagos, não são palavras ao vento, não são encheção de linguiça, como nós falamos. Mas os conselhos do Senhor, eles contêm vida, e vida e abundância, como João 10 nos diz, né? Os conselhos do Senhor, eles são tão densos de vida, e vida divina, que Jeremias, quando ele encontrou as palavras do Senhor, ele não falou que, achadas as palavras do Senhor, eu as ouvi. Não é isso que ele fala. Os irmãos vão lembrar do texto, Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Tão rica
ricas são as palavras do Senhor, podemos comer com nossos ouvidos, cheias e trazem tanta alegria para o nosso coração. Assim fala o nosso amado Senhor Jesus. E a outra característica que eu gostaria de apontar do Senhor antes de terminarmos é que, se por um lado ele é o maravilhoso pastor que tem uma maravilhosa voz, por outro lado ele é o servo obediente que ouve perfeitamente. A característica de um servo que é perfeito é um servo que ouve completamente. Eu inverti as palavras de propósito, porque as duas coisas estão intimamente relacionadas. Lembra quando nós compartilhamos sobre a diferença de ouvir e escutar? O que adianta você escutar algo, um conselho do seu pai, e você não ouvir? Ou do seu patrão? Que tipo de servo você é? Então, o servo que é perfeito, o servo que honra o teu Senhor, o filho que honra o teu pai, ele não só escuta, ele escuta e obedece. E isso é ouvir. Outra coisa não é ouvir. Outra coisa é dar as costas. O Senhor, Jesus, ele é o perfeito servo. Ele foi o que mais ouviu perfeitamente. Em Isaías capítulo 50, a partir do versículo 4 até o 10, a palavra diz: O Senhor, Deus, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como eruditos. E a palavra eruditos aqui, ela se refere a discípulo. Então a gente poderia até trocar essa palavra por me deu língua de discípulos, ele me dá ouvidos como ouvidos de discípulo. E o que significa isso? O discípulo é aquele que segue, o discípulo é aquele que quer pisar nas pegadas do seu discipulador, do seu mestre. Ele quer ser igual, ele quer imitar. Não uma imitação vã, uma imitação vazia, externa, uma imitação cheia de devoção, de amor, porque aquilo é o mais importante para ele. Todo o resto fica embaçado, porque ele só consegue olhar para aquilo. Então aqui é uma profecia sobre o Senhor, e assim foi o Senhor com relação ao Pai. O Pai despertava o ouvido e dava para ele ouvidos de discípulo. E é isso que nós vemos na vida dele, ele obedecendo ao Pai. Filipenses 2, texto também conhecido, 2:8, diz: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E é tão precioso a forma como a palavra nos apresenta esses fatos da vida de Cristo. Por exemplo, foi lembrado na reunião passada de Deus conosco, né, que, se eu não me engano, foi na reunião passada, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui o texto fala: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Então é um processo. Não que ele era desobediente, é que a obediência dele foi amadurecendo, se completando. Em tudo que o Pai tinha para ele foi sendo obediente, obediente, obediente. Se eu não me engano, em Hebreus fala aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado por aquilo, e aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então é lindo a palavra apresentar isso para nós, porque nesse aspecto, Jesus homem é o mesmo caminho para nós. Precisamos aprender, precisamos passar pelas pegadas onde ele pisou. E o texto continua dizendo no versículo 5: O Senhor, Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Essa expressão abrir os ouvidos também nos traz à memória aquele escravo de Deuteronômio, o escravo por amor. O escravo cuja a liberdade era oferecida no ano do jubileu, né? Após 7 anos servindo o seu senhor, ele podia sair fogo, podia sair com a sua esposa, se a esposa tivesse sido, se o casamento tivesse sido contraído antes do início da escravidão. Mas havia um escravo especial, e havia uma lei para esse escravo especial, porque nas condições haviam homens tementes que eram bons senhores,
que tratavam aquele escravo, como a palavra nos diz, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então eles manuseavam, eles davam seus comandos, eles cuidavam, ordenavam aqueles escravos para a glória de Deus, com amor. Esses escravos, conhecendo a si mesmo, eles falavam: eu tive a minha liberdade antes de conhecer esse Senhor. Eu estou parafraseando, isso não está na Bíblia, eu vou citar a parte que está na Bíblia. Tive a minha liberdade, mas essa é a minha história, irmãos. Eu tive a liberdade, falsa liberdade, de fazer as minhas escolhas, e eu estava arruinando a minha vida. Agora esse Senhor me chama, me convida para servi-lo. Eu não quero sair, eu não quero ficar longe dele, eu quero continuar sobre o guiar dele, como o Daniel compartilhou conosco. Então, para esse escravo que queria continuar com esse bom Senhor, que oferecia para ele uma vida na companhia dele infinitamente melhor do que a vida à parte dele, havia cerimônia de furar os ouvidos, de furar a orelha, furar a orelha. Então ele era trazido na porta de entrada da cidade e furava, e a orelha dele era perfurada. E aquilo era um sinal para todos, que ele não era um escravo por obrigação, por dívida, ele era um escravo por amor. E aqui o texto de Isaías nos diz isso: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. Em Pedro, a palavra nos diz que ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então Deus, na sua onisciência, no concílio eterno da Trindade, sabendo que o homem ia cair, sabendo qual seria o preço para essa reconciliação, o Senhor deu o passo de se oferecer para ser esse que é redimir, que é pagar o preço. O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, eu não me retraí. Irmãos, é tão lindo, porque a palavra fala, por exemplo, em Lucas, quando ele estava a caminho da cruz, não carregando a cruz, a caminho da jornada dele, ainda alguns capítulos antes da crucificação, fala que ele tinha, é até difícil de imaginar isso, ele tinha no semblante dele a determinação de ir para Jerusalém. Ele entrou numa cidade e eles não o receberam, porque o semblante dele era de ir para Jerusalém. O versículo fala isso. Então, irmãos, aqui nesse texto a gente também vai ver isso. O Senhor, ele não titubeia nem para a esquerda nem para a direita. Ele não tem, em nenhum momento ele hesita. Olha quem nós somos, por quem ele tinha tanta certeza. Nós muitas vezes duvidamos de nós mesmos, nós achamos que o Senhor não vou dar conta. Mas ele não, ele em momento nenhum ele seguiu, passo a passo até a cruz. É um amor que é inexplicável, irmãos. Precisamos ser gratos, precisamos receber e seguir após ele. Aqui o texto fala ainda: ofereci, no versículo 6, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, que é justamente essa questão de fiz o semblante dele estava determinado de ir para Jerusalém. Seixo é uma rocha. Então o semblante dele, diante de tudo isso, cuspindo nele, arrancando as barbas, humilhando. A gente vê essa cena na crucificação. Ele não responde a ninguém ali. Os soldados interagem, os soldados debocham dele, e o olhar dele está fixo para o Pai. De uma forma tão maravilhosa que ele até intercede por eles. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele fez o rosto dele como uma rocha, por amor a nós. Nas nossas contas, não valia a pena, irmãos, porque nós sabemos quem nós somos. Mas nós temos que ser cuidadosos com esse tipo de frase, porque o plano é todo dele, a criação é toda dele. Então nós temos um valor que nós nem fazemos ideia para ele. Sim, o que o pecado fez na nossa vida, a destruição que ele fez e que ele faz quando ele age, quando ele encontra caminho, quando ele é abraçado por nós, isso é terrível, é triste. Ele nos torna como que lixo diante dos olhos de Deus, diante dos homens, diante de nós mesmos, nos faz sentir como lixo. Mas, irmãos, o Senhor tem um plano maravilhoso. Esse plano dele não é um plano falho, não é um plano pequeno. Então confiemos, como foi testemunhado, confiemos nas mãos
desse oleiro. Ele sabe a pressão exata que ele tem que pôr nesse vaso para formar a imagem do filho dele. Não é uma obra pequena que ele está fazendo na sua vida e na minha vida. Está formando o caráter de Jesus Cristo, o Rei maravilhoso, o Rei desse universo, incomparável, o bom pastor. Então, irmãos, nesses pequenos versículos aqui, nós vemos tão atrelado o fato do ouvir estar relacionado à obediência, né? Jesus Cristo ouviu e obedeceu, seguindo. E para nós o caminho mesmo. O último texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Provérbios 2. Versículo 1, 2 e 5. O livro de Provérbios ele faz muito claramente essa relação entre ouvir e atender, ouvir e obedecer. E eu selecionei esse texto para compartilhar com os irmãos que me chamou a atenção nesse contexto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Versículo 4. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então aí está o caminho que o Senhor percorreu perfeitamente e que Ele nos convida também a aceitarmos as palavras dEle, escondermos em nosso coração os mandamentos dEle, atentarmos e buscarmos sabedoria ao nosso ouvido, ouvirmos a Ele e não a nós mesmos. Ouvirmos a Ele e não ao pecado, ao mundo. Esses dois aspectos eu compartilhei porque a única maneira que nós temos para adquirir discernimento no ouvir é se nós permitirmos ao Senhor espaço em nossas vidas para Ele manifestar a natureza dEle em nós. A nossa natureza ela é surda para o Senhor. Mas Ele nos deu a natureza dEle, pela habitação do Espírito Santo, por nos dar a vida dEle. Então a natureza do servo perfeito, que ouve perfeitamente, que ouve completamente, obedecendo, está em nós. E é através dessa vida, pela graça dEle, que nós então poderemos aprender passo a passo na nossa vida, cada vez mais ouvirmos e sabermos que é Ele que está falando conosco. Então, se o Senhor permitir, na próxima oportunidade, eu vou compartilhar com os irmãos os aspectos relacionados ao discernir da voz do Senhor. Amém? Algum comentário, pergunta, dúvida? O Regis falou bastante aí desse ouvir, um ouvir que é carregado desse obedecer e que é carregado de relacionamento. E acho que no próximo estudo vai fazer uma parte até mais prática para a gente ver na palavra de Deus como esse ouvir ele é distribuído aqui em coisas que Jesus nos mostrou com a sua vida. O Regis falou já de uma perspectiva, né, de como Jesus ele era obediente ao Senhor e ele vivia num relacionamento com o Senhor. A gente sabe na vida de Jesus, no seu ministério, né, o quanto ele era dedicado à palavra, quantas vezes Jesus rebatendo ou falando com as pessoas, usou da própria palavra de Deus, usava Isaías, usava os profetas. A gente sabe o quanto Jesus usou dos discípulos, né? Conviveu com eles, chamou para um relacionamento ali, naquele corpo. E a gente sabe o quanto Jesus
olhou as circunstâncias pelas quais ele já conhecia de antemão, mas aquelas circunstâncias para trazer revelação, para trazer o sinal do que estava por trás. Então a gente tem o casamento na vida de João, né? Os sinais do casamento, tem o paralítico, né? Os próprios discípulos, né? Natanael debaixo da figueira. Cada circunstância é uma oportunidade de ouvir o Senhor. A gente vai desse lado muito prático também, que é muito bonito. E esse, só para fechar o entendimento, esse ouvir, a palavra de Deus, ela traz muita coisa para a gente que o Espírito Santo ele nos dá um entendimento extra. O escutar, como o Reis colocou, é um processo mecânico. Assim como conhecer, muitas vezes também é mecânico. A gente estava assistindo um debate, a gente passou por esse debate, e uma coisa me chamou muito a atenção, quando alguém perguntou assim, mas como é que eu me relaciono, por exemplo, com um muçulmano, que é tão diferente de nós? É um universo, então, de como eu me relaciono? E a pessoa respondeu, mas é uma pessoa ali. É uma coisa tão simples, né? E tão profunda. Por que a resposta é uma pessoa profunda? Porque esse relacionamento, ele passa por um conhecer que é profundo. Esse escutar, se não gerar um ouvir, e o ouvir é profundo, ele é superficial, ele não gera essa transformação que é esperada. Então, na palavra de Deus, o escutar, o ouvir, não é ouvir só de escutar, é ouvir que tem um compromisso, que tem um relacionamento. O ver não é um ver só de ver superficialmente, é um ver que olha dentro. O conhecer, até a palavra usada para conhecer aqui, é uma palavra que é usada para um relacionamento entre homem e mulher, é o conhecer íntimo. Então, como crentes, nós precisamos ouvir, nós precisamos ver e conhecer intimamente as coisas. Então, que Deus abençoe a palavra de hoje, abençoe a vida dos irmãos. E é isso, eu também não sabia do testemunho, mas Deus é maravilhoso, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir e ver, né? E é grandioso. Acho que, eu não sei se eu peguei algo que o Daniel falou que é muito maravilhoso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que Deus fala e a gente acha, Deus só vai falar com Regis, ou só vai falar com os profetas, ou só vai falar com Demétrios. E o Daniel falou algo aqui pra gente, aqui, assim, Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa ouvir no tempo e na linguagem, porque Ele é perfeito. A fala dele é perfeita, é maravilhosa. Então Ele fala para cada um de nós nas nossas imperfeições. Então a gente só precisa estar desejoso para ouvir. E Ele vai falar. Amém? Amém. Meus irmãos, encerramos. Aqueles que quiserem continuar no bate-papo comendo, fiquem à vontade. Eu já estou cansado também, preciso comer. Obrigado, meu irmão. Então vamos. Eu esqueci de você, é verdade. É verdade, hoje a gente tem um cavaquinho, Jorge Aragão aí. Samba gospel, Vai lá. Show, como é que é? não conheço a música não, cara. Ele chamou, botou pra pressão. Vocês conhecem da Gabriela Rocha, Lugar Secreto? Então quem conhece canta junto aí, ó. Tu vai ter que começar por aqui. Mais que o vídeo. Põe letra aqui, né? Qual o nome da música, Guilherme? Lugar Secreto da Gabriela Rocha. Lugar Secreto. Tá tocando aqui então, velho. Andy, quer falar, Andy? A gente tá te ouvindo, hein? Ah, mas é muito fácil. Olá! Olha lá, já achou? Aí, É essa? é isso aí, é só pegar a lírica, o texto. Eu não sei como é que
eu pago o ingresso. A vida é mais legal. Tem plateia, vamos ver, ó. Peraí, eu queria só orar primeiro. Verdade. Agradecer ao irmão Regis pela palavra, agradecer também o testemunho que foi maravilhoso e só queria orar de novo, agradecer esse tempo a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo em comunhão que a gente teve aqui. Foi maravilhoso ouvir a tua palavra, ouvir os milagres que o Senhor tem feito na nossa comunidade e saber que o Senhor está conosco, que a gente precisa estar sensível à tua voz. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor hoje aqui presente está e nós te agradecemos por isso, Pai. Então a gente gostaria de louvar o Senhor mais uma noite com essa música e que na verdade tudo é para ti, né? Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tu és tudo que eu mais quero. O teu código tu és. Em teu braço é o meu lugar. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, amo mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, sobre a tua glória, quero mas quero te ver, em toda tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mas quero te ver, em toda tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, sobre a tua glória, quero tudo que eu gostar de te ver, em toda tua glória e poder. Tua humildade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, em toda tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ó, cara. Mandou um churrascão ali. Não conhecia não. Ah, gostou? Não, toca outra. Peraí, é uma só? Você só tem uma? Como? Pô, qual é aquela que você conseguiu tocar também, Guilherme? A primeira vez que você conseguiu gravar aqui no Prometel? Não lembro. Pô, você também não lembra? Pega aí Deus de promessas, pô. Deus de promessas. Deus de promessas, vamos lá. Essa mesmo. Essa aí que você usou. Essa daí, Essa aí é só quem é, hein? Agora vai mudar, hein? Já foi. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar.
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus já me resta, Deus de promessa. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aí. Valeu, Guilherme. Guilherme tá precisando dos acompanhamentos ali, galera. Aí, ó. Siga, eu tô aqui tentando. Sei como bater não. Boa noite, Leandra. Boa noite, Andy. É que agora é só